De volta! E agora vamos fazer uma super linha temporal. Não é obrigado você memorizar essas datas gerais, uma a uma. Acredito que a banca vai ajudar, né, vai trazer mais o contexto geral. Vamos aí ter que lembrar datas importantes, né, como emancipação política, em relação à fundação, até, quem sabe, padroeiros. Mas, no geral, é importante trabalhar essa linha temporal do século XVIII até os dias atuais. É a história de Brejo da Madre de Deus. Para facilitar a sua compreensão, na história tem a chamada periodização. É uma maneira didática para você aí, olha, segmentar, você colocar aquele conteúdo, aquele fato histórico, aquele acontecimento em um determinado intervalo temporal, mas claro, né, a história ela é dinâmica, passado, presente, futuro, e você tem a chamada linha temporal que vai ser utilizada agora, né, para a gente trabalhar todo esse processo. De acordo com os dados do IBGE, o processo histórico de Brejo da Madre de Deus começa no século XVIII. Século XVIII, 1710. Século XVIII. Vai até 1822. Então, o início do século XIX, pegando o século XVIII ao início do século XIX, vamos tratar do chamado Brejo da Madre de Deus colonial, com a divisão feita para facilitar a sua compreensão. Vamos preencher aqui, é um resumão que eu vou fazer com vocês aqui, os acontecimentos que marcaram o chamado Brejo da Madre de Deus, aí separe aqui, né, só coladinho, Brejo da Madre de Deus colonial. Vamos começar com a data 1710. 1710, o povoamento do território, né, de Brejo da Madre de Deus teve início nessa data. Então, povoamento, chegada, tá, de pessoas ocupando esse território no contexto da colonização, porque esse território, há milhares de anos, de acordo com arqueólogos, né, você tem aqui, bem antes da chegada dos portugueses, território, Pernambuco já estava ocupado, né, por outros povos. Há registros em Pernambuco de 11.000. Então, o sítio arqueológico você vai encontrar também datações, né, de mais de 1.000 anos, mais de 2.000 anos, de acordo com pesquisas, tá, e no agreste de Pernambuco. Então, o povoamento do território iniciou-se por volta de 1710. É destacar, né, o português André Cordeiro, tá? Então, aqui, o português André Cordeiro, tá? Então, aí essa data é importante. Com a chegada do português André Cordeiro dos Santos, estabeleceu-se no lugar chamado de Tabocas, esse local chamado Tabocas, tá? Por existir nesse momento, vamos lembrar, né, houve um processo de desmatamento, de alterações na paisagem de Brejo da Madre de Deus do século XVIII para o século XXI, mas naquele momento o local tinha, né, tabocal, ou seja, você tem aí essas tabocas e nesse local ele vai erguer um engenho. Olha só que interessante, porque é o que gerava bastante riquezas, lucro, né, para a capitania de Pernambuco. Então, povoamento 1710, português André Cordeiro dos Santos, vai se estabelecer nesse local chamado até então de Tabocas, vai fundar um engenho, tá, um engenho de açúcar, com o mesmo nome, tá, engenho Tabocas, e aí, sim, o mesmo, no caso, o engenho de açúcar, né, fundado aí nesse local chamado Tabocas, e o mesmo nome também foi dado ao rio, o rio que passava nas extremidades, que é o rio Tabocas. Bacana, não é isso? Aí vem uma outra data num período, e aqui é uma data para a gente lembrar, né? 1751. 1751. Lembra que a gente falou agora há pouco do lá, né, da festa, da programação, do momento, né, que a gente distinguiu entre a emancipação política e a fundação. Então, 1751, evangelizadores franciscanos adentraram aí o interior da capitania, esse é um processo também importante,
porque a ocupação de Pernambuco vai contar também com a participação da igreja, através de ordens religiosas, e aí temos os evangelizadores, tá? Deixa eu colocar aqui melhorzinho, né? Tá feio aqui. Outra data aqui importante, a história de Brejo da Madre de Deus, né? Esses detalhes, negócio, eu só gosto de trabalhar assim, com detalhes, tá? Mesmo que a boca não aprofunde, eu acho difícil aprofundar. Evangelizadores, tá? Então, você tem 1751 evangelizadores franciscanos adentrando aí, né, pelo interior da capitania, seguindo o curso do rio Capibaribe, e vão se estabelecer, né, no caso, estabeleceram-se em um local que hoje fica a 15 quilômetros da sede municipal. Quando fala sede municipal, pessoal, o município, ele é constituído aqui, sede, geralmente aqui a referência à prefeitura, né, o marco zero também pode ser usado, e a parte de distrito. Então, isso compõe a sede, geralmente é a cidade, né? E os distritos, junto com a sede, formam aí o município. Tá? Então, 1751 tem esse processo de ocupação devido à grande seca, tá? Esses evangelizadores, esses franciscanos, tá? Esses evangelizadores, diante dessa seca, vão mudar aí, né? Se mudaram aí para o sítio chamado Brejo de São José, também conhecido como Brejo de Fora. Edificaram a capela, então tem uma capela erguida 1752, tá? 1752, uma capela, ela é erguida, tá? E aí você tem a povoação que passa a se chamar de Brejo da Madre de Deus. Então aqui surge o nome Brejo da Madre de Deus. Então, Brejo da Madre de Deus. Então, eu acho muito difícil, pessoal, a banca ser factual, cobrar com detalhes o processo. Essa informação, acredito que ela já coloca em um texto. E vai, só vai estimular você a extrair, tá? A banca só vai criar uma situação para você olhar ali no texto e explorar essa informação. Então, 1751, nesse processo, né, de ocupação, destacando-se aí essa ordem religiosa, né, a ordem franciscana, ocupando esse território. Em 1752, você tem aí essa capela erguida com o nome, o local, né, Brejo da Madre de Deus. E, claro, né, esse processo, esse nome vai ser utilizado até o momento que se funda o município com esse nome. Beleza? 1760. Olha, 1760, você tem justamente o momento em que a congregação, né, de São Filipe de Neri doou aí meia légua de terra para o patrimônio da capela, área que corresponde hoje à parte urbana, né, de Brejo da Madre de Deus. É quando você tem a elevação à categoria de freguesia em 1797. Veja quantas datas importantes no chamado Brejo da Madre de Deus colonial, pegando aí do século XVIII até 1822, tá? Esse século XIX aqui até 1822. No carga máxima, pessoal, eu vou trazer isso bem arrumadinho, desenhadinho para vocês, caso vocês tenham dificuldade nessa anotação. Mas é só lembrar aí, né? Povoamento 1710, em seguida destacando aí a chegada dos franciscanos, depois a edificação de uma capela que vai receber o nome de Brejo da Madre de Deus, e esse nome vai seguir até o momento que se torna município. 1797 se torna aí freguesia, né? Tornando-se vila, aí vila já é aqui, olha. Que Brejo da Madre de Deus, Imperial, eu dividi. 1822 já equivale, né? Esse intervalo, 1822, 1800 e 1889. Então, você tem em 1833, torna-se vila. 1879 se torna, no caso, né, alcança a chamada emancipação. Qual é a fonte, professor? Fonte IBGE, que a banca deve utilizar. Então, aí você tem os eventos que marcaram
Brejo da Madre de Deus, período colonial, período imperial. Só lembrando que o distrito criado, né, com denominação de Brejo da Madre de Deus, por provisão, documentação 1799, tá? E também destacar que 1833, né, Brejo da Madre de Deus, elevada à categoria de vila, com esse nome, né, Brejo de Madre de Deus, por provisão, né, de 20 de maio de 1833, daí a referência também, né, a que a gente faz a essa data, né, a história de Brejo da Madre de Deus. Ele foi desmembrado de Flores, tá? Então aqui você tem desmembramento de Flores. Tem esse desmembramento em 1833. Olha, a partir de agora, vão ser muitas datas, mas eu indico que não tenha preocupação em memorizar todas, mas aí pegando as fundamentais, tipo, questão de se tornar vila, a fundação, a questão da utilização do nome, porque não vai ter espaço, se tivesse uma prova de história de Brejo da Madre de Deus, e no edital a quantidade de 10 questões, a gente iria mergulhar mais, mas aqui é só para a gente ter essa noção geral. Então, vamos fazer o seguinte, né, para a gente até acelerar. O nome Brejo da Madre de Deus provém de sua situação em um vale formado aí pelas serras da Prata, né, do Estrago e do Amaro. Madre de Deus foi a invocação sob a qual, né, os padres da congregação de São Felipe Neri fundaram um hospital, né, 1751, à margem do riacho, né, que tomou o mesmo nome. Nesse local, os padres estabeleceram, né, atividades religiosas, e daí começou o desenvolvimento da cidade. Então, tem essa ligação com a religião, com esses religiosos. Tá? Até citei lá, século XVIII, né, os franciscanos. Alguns anos depois, entre 1759 e 1760, outra ordem religiosa, tá? Os oratorianos, doaram meio légua de terra para o patrimônio da diocese e logo em seguida construíram tá, uma capela sob invocação de São José, o padroeiro de Brejo da Madre de Deus. Freguesia foi estabelecida em 1799, né, aquela ordem que eu coloquei para vocês. Povoação do Brejo, né, foi elevada à categoria de vila por resolução do Conselho do Governo 20 de maio de 1833, aquela alusão que a gente fez, né, agora há pouco, sobre datas importantes. Então, sede do município, né, de igual nome, Brejo da Madre de Deus, desmembrada do município de Flores. Então, Brejo da Madre de Deus pertencia a Flores, tá? Até 1833. A Câmara foi instalada em 26 de outubro do mesmo ano, no caso, 1833. Afinal, quando se torna vila, então tem direito a uma Câmara. Então, aqui, olha, de boa, né? Teve o predicamento de cidade, cronologicamente, né, 11ª em Pernambuco, através da lei provincial, se torna cidade em 1879. Com o regime republicano, o município foi constituído no dia 20 de junho, que é justamente aqui, pessoal, a referência que a gente faz à emancipação política. Por que é 20 de junho? Porque na República, entre 1889 pegando até os dias atuais, né, pegando até a gravação dessa aula, e vai continuar, né, essa república, a gente tosse. Então, o Brasil republicano, a partir de então, com a Constituição Federal, você tem a referência de ter o prefeito, de ter o governador, que na época era o presidente, né, do estado, depois se torna governador do estado, e o presidente da república. É nesse instante, né, que passa a utilizar o termo município. Você tem aí o governo do estado e o governo federal, né? No caso aí, no contexto da república, tá? Então aí você tem 1893, aí passa a escolher o prefeito. Então essa é a data da emancipação política comemorada até hoje. Então, a emancipação política, quando passa a ter seu prefeito, né? A população passa a participar do processo eleitoral. 20 de junho, tá? 20 de junho de 1893, que era justamente a referência aqui, essa data, ao município que eu moro, Limoeiro. Mas também, depois pegou esse documento, 1751, e passa agora a ter mais anos, tá? Mas aí referência a quando se torna vila, quando já tem um respaldo, ou até alguns levam até o povoamento, né? Esse debate historiográfico
que data usar para comemorar o aniversário do município. Então, aqui é emancipação política, né? 20 de junho de, 20 de junho de 1893, adquirindo autonomia legislativa, sua Câmara Municipal, no contexto da República, né? Porque antes era a vila, agora município, com base na Constituição, aqui, olha, Constituição Federal, né? Artigo 2º das disposições gerais da lei estadual, né? 3 de agosto de 1892. O primeiro prefeito foi Francisco Alves Cavalcante Camboim, o barão de Buíque, com a criação dos novos municípios, né, pela lei estadual de 1931, 11 de setembro de 1928, o município do Brejo perdeu os distritos de Belo Jardim, que pertencia a Brejo, tá? Serra do Vento e Aldeia Velha, atual Chucuru, que passaram a constituir o novo município de Belo Jardim, voltando à cidade de Belo Jardim, né? No caso, voltando à cidade de Brejo da Madre de Deus, a ser sede municipal, condição que havia perdido para Belo Jardim desde o ano de 1924. Aqui o resumo que estava no site da prefeitura antes dela atualizar, né? Alguns tiveram dificuldades depois de encontrar, mas está aqui com vocês, tá? Então aqui, olha, desmembramento de Flores, tá? Só um instante aqui, pessoal, para ajustar aqui uma. Bem, em relação a essa cronologia, desmembrado do município de Flores, e aqui a referência que a gente usou, né? Ah, seria interessante lembrar isso, professor? Mais uma vez, acredito que não, porque é um detalhe que a banca não deve explorar, né? Isso em 20 de maio de 1833. Essa informação já pode aparecer para vocês. Criação da vila, 20 de maio de 1833. Data da instalação, aqui de acordo com o IBGE, 26, porque aí tem a questão da criação e a instalação, né? Data cívica, aniversário da cidade, aí você tem o 26 de maio. Lembrando, mais uma vez, aquela situação, né? Da fundação e da emancipação. Então, em relação à fundação, essa referência, né, se dá ao 26 de maio, tá? Ao 26 de maio, e aí, claro, né, esse debate que foi desenvolvido em vários municípios, que além da emancipação política, seria interessante também comemorar o momento que o município ele vai ter edificação, né, de uma igreja ou de uma capela ou povoamento daquele local. Então, a partir do momento que tem uma capela, já tem um nome, é a fundação. Então, a gente vai contar a história a partir disso. Então, é daí essa justificativa, né, em trazer a emancipação política no contexto pós-proclamação da República e a fundação, o aniversário, porque a gente não comemora aniversário, seu aniversário, quando você vê o mundo. Ah, não, mas a partir do momento que eu passo a ter 18 anos, eu passo a ter autonomia, agora eu vou comemorar a minha emancipação. Veja, a emancipação lá, mas você vê o mundo em outra data. Esse foi o debate desenvolvido, né, sobre a origem, a fundação do local. Eu concordo, viu? Aniversário é um momento que teve o povoamento, que já recebeu o nome, passa a usar aquele nome, tá? Beleza? Povoamento de Brejo da Madre de Deus, povoamento do território teve início em 1710, como disse a vocês, tá? Quando o português, lembrar, né, André Cordeiro dos Santos, estabeleceu-se no lugar chamado Tabocas. Eu até já falei isso para vocês agora, né? Vamos ganhar um tempinho. 1751, chegada dos franciscanos, adentraram o interior da capitania, e aí destacando, devido a uma grande seca, eles se mudaram para o sítio Brejo de São José, também conhecido como Brejo de Fora, edificaram uma capela, a partir da capela, né, que recebeu o nome de Brejo da Madre de Deus, evoluindo até a sede municipal, né, com o nome Brejo da Madre de Deus, né. Aí, 1883, torna-se vila, emancipação aí, né, não aquela política com o prefeito, aquela estrutura de poder, né, na república, mas aí ainda no império. Formação administrativa, e aí vamos usar o que o que a banca vai usar como referência. Ela pode até colocar um texto, como eu falei, uma reportagem, algo sobre a história de Brejo da Madre de Deus, mas do ponto de vista da história factual, é isso aqui, olha.
distrito criado com a denominação de Brejo da Madre de Deus, através, né, desse decreto, dessa provisão, 3 de agosto de 1799, depois elevada à categoria de vila, com o nome Brejo da Madre de Deus, 20 de maio de 1833, quando tem o desmembramento, né, de Flores, é desmembrado de Flores, instalada em 22 de outubro de 1833, elevada à categoria de cidade-sede por lei provincial em fevereiro de 1879. Aí vem, né, pela lei municipal 1800, número 1830, é criado o distrito de Belo Jardim. Então, Belo Jardim é criado em 1884 e passa e é anexado, né, a Brejo da Madre de Deus. Então, Belo Jardim pertenceu já a Brejo da Madre de Deus. Lei Municipal, 10 de agosto de 1892, é criado o distrito de Jatobá, anexado ao município de Brejo da Madre de Deus, então Jatobá também, né? Lei Municipal de 1892, criados os distritos de Mandacaia, Serra dos Ventos, Fazenda Nova e anexados a Brejo da Madre de Deus. Uma nova divisão administrativa, isso é algo bem dinâmico, né? Essas divisões no decorrer aí, né, do século XX. Hoje tem menos, tá? Mas até 1964 essas divisões eram comuns, rotineiras praticamente, né? O município aparece constituído de 6 distritos, Brejo da Madre de Deus, que é a sede, né? Belo Jardim, Aldeia Velha, Jatobá do Brejo, Mandacaia e Serra do Vento. Nos quadros de apuração do recenseamento de 1920, o município continua com 6 distritos, Brejo, Aldeia, Belo Jardim, Jatobá, Mandacaia e Serra do Vento. Pela lei estadual de 1931, era Vargas, né? Aliás, aqui ainda é República Velha, né? 1931 é o número da lei, porque o ano é 28, governo de Washington Luiz, aqui no Brasil, tá? Presidente do Brasil. Desmembra o município de Brejo da Madre de Deus de Belo Jardim. Então, Belo Jardim, 1884 e 1930, ou 1928, pertencia a Brejo da Madre de Deus. Então, aí você tem distrito de Belo Jardim, Aldeia Velha e Serra do Vento, né, para construir um novo município. Então, Belo Jardim, o município de Belo Jardim é resultado desse desmembramento dos distritos, né, de Aldeia Velha, Serra do Vento e Belo Jardim, né, de Brejo da Madre de Deus. Em divisão administrativa em 33, o município é constituído de 3 distritos, Brejo da Madre de Deus, Jatobá e Fazenda Nova. Não tem Mandacaia aqui, né, nessa divisão. Pelo decreto de 1938, governo Vargas, Estado Novo, o município de Brejo da Madre de Deus passou a denominar-se Madre de Deus, né? Então, se teve mudança de nome, teve, tirando Brejo, tá? Ficou Madre de Deus. Pelo decreto estadual 43, o distrito de Jatobá passou a denominar-se Jataúba, né? O quadro fixado para vigorar o período de 39 a 43, o município já continuava, né, com o nome Madre de Deus, com o distrito sede Madre de Deus, Fazenda Nova, Jataúba, né, Jataúba e Jatobá. Pela lei estadual de 48, o município de Madre de Deus volta a se chamar Brejo da Madre de Deus. Em divisão territorial, em 55, o município é constituído de 3 distritos, Brejo da Madre de Deus, Fazenda Nova e Jataúba, assim permanecendo até 1960, quando tem acórdão, né? Ali em 63, vários municípios surgindo em 63, né? Desmembramento. Então, aí você tem, pela lei estadual, desmembra do município de Brejo da Madre de Deus, o distrito de Fazenda Nova. E Fazenda Nova vai ser elevada à categoria de município, vê só. Pela lei estadual de 58, desmembra o município de Brejo da Madre de Deus de Jataúba. Então, Jataúba passa a se tornar também município. Então, Jataúba já pertenceu a Brejo da Madre de Deus. Fazenda Nova pertenceu, mas vai voltar, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. E Belo Jardim, que pertenceu também a Brejo da Madre de Deus. E Brejo da Madre de Deus, que pertenceu a Flores, tá? Em divisão territorial, em 63, o município é constituído de distrito sede. Esse acordo que eu falei aqui para vocês, tá? Entre 63 e 64, é extinto o município de Fazenda Nova,
sendo, mais uma vez, anexado aqui, né? Volta para Brejo da Madre de Deus. Em 1979, o município é constituído de 2 distritos, a sede Brejo da Madre de Deus, e Fazenda Nova. E aí destacamos já, né, nos dias atuais, distritos criados, né, Barra do Farias, Mandacaia e São Domingos, anexados a Brejo da Madre de Deus. Em divisão, em 1995, o município é constituído de 5 distritos: Brejo da Madre de Deus, Barra do Farias, Fazenda Nova, Mandacaia e São Domingos, tá? Assim permanecendo até 2015, tá? Que é a última atualização que a gente vai encontrar no site do IBGE. E essa vai ser a fonte principal que a gente vai encontrar, tá? Manda saia mesmo, né, pessoal? Manda saia. Pessoal aqui corrigindo, tá? Brejo da Madre de Deus, manda saia, tá? Certinho aqui, né? Tempo, deixa eu pegar aqui tudo certinho. Pegar um blog aqui também, né? Pessoal aqui falando sobre... Tem o São João do Brejo, né? É muito forte também. Pessoal aí de... Mandar um abraço para São Domingos, né? Distrito de São Domingos, certo? O distrito aí, né, de Barra de Farias, tá? Farias aí no site do IBGE, Barra de Farias. Distrito de Mandaçaia, tá, pessoal? Mandaçaia, tá? Porque lá atrás a gente vai encontrar Mandacaia, mas Mandaçaia agora, tá? Então, só dizer que tá certinho aqui, né? Mandaçaia. Obrigado aí, pessoal. Rapidez, né? Mandaçaia. Tá aqui, Mandaçaia. Acho que em algum momento aqui a gente viu, né, que no site do IBGE eles colocaram Mandacaia, né? Deixa eu ver aqui. Jardim Mandacaia, tá vendo? Tava aqui. Foi por isso que a gente tinha falado, quando estou falando, mas no site do IBGE, quando fala lá do início do século XX, Mandacaia. E aí, quando chega aqui é Mandaçaia, tá? Inclusive, tá? Pegando a programação do São João aqui, a gente encontrou também uma programação nos distritos, tá? São João do Brejo. A prefeitura vai realizando shows nesses distritos, tá? Até chegar ao distrito, né? Fazenda Nova ali no finalzinho, tá? Então, essa é a parte histórica, o processo histórico. Como falei para vocês, são muitas datas e é melhor responder questões para ver como é que a banca pode explorar esse assunto. E daqui a pouquinho a gente faz isso. Valeu, pessoal!